Uma esplanada devastada, é assim que amanhece o centro do poder. Bom dia para você. Hoje, segunda-feira, 9 de janeiro, agora 6 horas e 1 minuto. Você vê imagens ao vivo da esplanada dos ministérios, que foi atacada por golpistas. Muita nebulosidade por lá, o que dificulta um pouco a visão do exato momento em que a esplanada dos ministérios acorda depois do ataque. Não sei se temos outra imagem do chão ou não, mas a gente está posicionando os nossos repórteres para que você tenha melhor informação sobre este ataque à esplanada dos ministérios, às sedes dos três poderes como o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, que você vê agora em destaque pelas imagens do Globocop. A Praça dos Três Poderes também foi ocupada, o Supremo Tribunal Federal também foi muito atingido, devastado, destruído por vândalos, por golpistas, neste domingo 8 de janeiro. Agora é 18 graus, 92% de umidade. Daqui a pouquinho a gente volta com mais imagens ao vivo da esplanada dos ministérios e a gente acompanha toda a movimentação para vocês. 8 de janeiro, um dia que vai ficar marcado na história de Brasília. A capital da República foi atacada por criminosos, uma invasão que contou com a leniência dos policiais militares e a falta de ação do governo do Distrito Federal. O então secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, sabia de toda essa movimentação. O governo federal sabia. Autoridades pressionaram e criticaram o governador Ibanez Rocha. E para evitar uma fritura maior, Ibanez, no mesmo dia, demitiu Anderson Torres. O presidente Lula de São Paulo decretou intervenção federal na segurança do DF até 31 de janeiro. E já nesta madrugada, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, decidiu afastar por 90 dias o governador Ibanez Rocha. O governador reeleito está fora do comando do Distrito Federal. Celina Leão assume. E a partir de agora, você confere tudo o que aconteceu no domingo 8 de janeiro, como Brasília amanhece e quais as repercussões dos ataques aos três poderes e também como fica o transporte. Nossos repórteres estão desde cedo posicionados nos locais atacados e acompanham também toda a repercussão política das decisões da Justiça. Nós começamos primeiro com o Arthur Bernardi, onde mais de 300 golpistas foram presos e levados para o Departamento de Polícia Especializada. Arthur, bom dia para você. Tudo bem, Fred Ferreira? Bom dia para você, um ótimo dia a todos. A gente continua acompanhando a movimentação aqui em frente ao Departamento de Polícia Especializada. Como você mencionou, a última atualização da Polícia Civil é de 300 presos. Esses presos já estão sendo encaminhados para os presídios da Papuda, no caso de homens, e da Colmeia, no caso de mulheres, por determinação da Justiça, para não haver uma aglomeração muito grande aqui no DPE. Nesse momento, pela observação aqui, a gente percebe que tem poucos presos por aqui, mas ainda há um clima de bastante tensão. Agora há pouco, antes da gente entrar ao vivo aqui no Bom Dia DF, um comboio com várias viaturas passou aqui em frente ao Departamento de Polícia Especializada, viaturas da Polícia Militar, consegui contar entre 10 e 15 viaturas, ou seja, há um clima de tensão ainda no Distrito Federal, segurança reforçada hoje, até porque tem determinação do ministro Alexandre de Moraes para acabar com os acampamentos bolsonaristas e a gente precisa continuar acompanhando tudo isso. Fred, daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes. Tá certo, Arthur. Acompanhamos já então todos os efeitos práticos das decisões da Polícia Civil, das prisões. Daqui a pouquinho conversamos mais. Até já. Vamos com Rita Yoshimine, direto do Palácio do Buriti, para comentar a respeito da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que afastou o governador Ibanez Rocha, por 90 dias. Rita, bom dia. Qual foi o motivo apontado pelo ministro? Bom dia, Fred. Bom dia a todos que nos assistem. Antes de mais nada, agora há pouco o colega Arthur falava justamente sobre uma questão de tensão no ar. Nós estamos na porta do Palácio Buriti, tudo fechado com gradis e 2 carros da Polícia Militar aqui. O ministro Alexandre de Moraes alegou, ele usou inclusive a expressão que o governador Ibanez Rocha foi no mínimo conivente com toda a situação e que daria para ter evitado tudo o que aconteceu ontem, que faltou inclusive uma ação mais enérgica por parte da segurança pública. Quem assume agora o Palácio do Buriti? Como é que vai ser feita então essa questão do Palácio do Buriti? A gente volta daqui a pouco com as informações. Fred, é com você. Tá certo, Bia. Desculpa, Rita. Daqui a pouquinho conversamos. Até já. Vamos então com Maria Fernanda. Como a Rita disse, o Distrito Federal tem um interventor na área da segurança pública nomeado pelo presidente Lula em decreto assinado ontem à noite.
Bom dia, Maria Fernanda. Bom dia, Fred. Bom dia a todo mundo que está assistindo ao Bom Dia DF. O interventor da segurança aqui do Distrito Federal é Ricardo Capelli. Ele que é secretário executivo do Ministério da Justiça e homem de confiança do ministro Flávio Dino. Ele então assume a segurança do Distrito Federal até o dia 31 de janeiro, Fred. Tá certo, Maria Fernanda. Daqui a pouquinho falamos sobre essa intervenção na segurança pública e como é que vai funcionar. Até já. Agora vamos aos prédios públicos também. Luísa Garonce está ali no Congresso Nacional. Sei que a polícia, Garonce, já está pedindo para você sair daí, mas, por favor, só diga para a gente como é que está a situação rapidamente. Pode ir se deslocando, por favor. Exato. Pois é, a gente tá aqui conversando com os policiais militares agora que nos acabaram de abordar, dizendo que nós não podemos ficar nesse local onde nós estamos, próximo ao Congresso, que a gente tem que sair um pouco mais para frente, ali para cima, em direção à torre, depois de um bloqueio, para falar já... Ali, ó, na barreira ali, em frente ao Itamaraty. Sim, em direção à torre. A torre tá para lá, não tá? Então, em direção à torre, um pouco mais ali à frente, para mostrar tudo que foi feito por vândalos extremistas ontem que acessaram aqui a esplanada com muita facilidade. Nós já vamos lá para o bloqueio para mostrar para vocês como é que está a situação da segurança por aqui e também as imagens de ontem. Daqui a pouco a gente volta, Fred. Tá certo, Luísa Garonce. Muito obrigado pelas informações pertinho aí do Congresso Nacional. A gente viu aí os policiais militares, né, falando com a equipe da Luísa Garonce para que eles se desloquem um pouquinho mais à frente da região ali do Palácio do Itamaraty. Agora sim, os policiais estão agindo muito mais do que antes, quando vândalos realmente destruíram a sede dos 3 poderes da República. Vamos então com Beatriz Pataro. Beatriz, cadê você? Eu sei que você também está em deslocamento. Temos a Bia ou não? Nossos repórteres estão posicionando, estão tentando mostrar pra gente como é que está a situação na esplanada. Bia, pode falar, por favor. Fred, olha só, a gente está em deslocamento, a gente está andando, né? Nós saímos lá de baixo do Palácio do Planalto, estamos caminhando até aqui em cima, onde finaliza a parte dos ministérios, fica bem em frente ao Congresso Nacional. Nós também fomos abordados pelos policiais militares que pediram que as equipes de imprensa todas deixassem aqui essa área da esplanada. Então, nós tivemos que sair lá de baixo, vir até aqui para ficar numa área em que os policiais indicaram. Nesse caminho todo, Fred, muita sujeira, várias grades derrubadas e muita destruição aqui em todo esse caminho na esplanada. O André mostrou para vocês agora, policiais que estão aqui nesse bloqueio, onde pediram para a gente ficar, que é na altura do Itamaraty, em frente ao Congresso Nacional. Certo, Beatriz, a gente está vendo ali também a outra imagem, né, de outros repórteres se deslocando. A gente está vendo ali também, olha só, a Polícia Militar bem em frente ao Congresso Nacional, na imagem do André Lima, com várias viaturas, perto também do Palácio da Justiça. A gente tem Gabriele Freire para conversar com a gente. Gabi, bom dia. Você está ali na região do Supremo Tribunal Federal, no estacionamento, né? Como é que está o cenário por aí? Bom dia para você. Oi, Fred, bom dia para você, bom dia a todos. Assim como a Beatriz falou, a gente estava ali mais próximo do Supremo Tribunal Federal, mas os policiais militares pediram, então, para toda a equipe da imprensa, né, se retirar ali da Praça dos Três Poderes, daquele centro mesmo, porque o local está isolado. Nós passamos ali em frente, né, e vimos um cenário terrível, muita destruição, vidros quebrados, pichados, muitos, até pedaços mesmo ali, né, do piso foram arrancados, pedras retiradas e jogadas ali contra o Superior Tribunal Federal. Então o cenário aqui ainda é de terror, ainda é bem feio mesmo, assim, de se ver, né? É uma representação do poder tão atacada dessa forma. Agora, nesse momento, a Polícia Militar está isolando aqui o local, tem policiais ali em torno do STF e alguns trabalhadores mesmo ainda estão passando aqui pela Praça dos Três Poderes, mas a Polícia Militar está orientando para que eles não cheguem ali próximo a esses prédios. Fred, daqui a pouco a gente traz mais detalhes e imagens, né, de como que foi esse ataque aqui ao Supremo Tribunal Federal, Fred. Tá certo, Gabi, muito obrigado pelas informações. Vocês viram aí o que a gente queria mostrar para vocês logo no comecinho da manhã, como esses prédios públicos estão amanhecendo, como é que está a proteção. A gente viu ali com a Gabriele Freire, que é a que está mais próxima agora à Praça dos Três Poderes. Ela está ali no estacionamento
do Supremo Tribunal Federal, que teve todas as vidraças quebradas, e os nossos repórteres daqui a pouquinho mostram em detalhes a situação do Palácio do Planalto e também do Congresso Nacional. Natália Godoy está chegando aqui para conversar comigo. Bom dia, Natália. Como é que está o transporte Fred. Agora? Vamos lá, bom dia a todos. Olha só, a Secretaria de Mobilidade, Fred, garantiu que a operação dos ônibus e do metrô está normal nesta segunda-feira, ficará normal nesta segunda-feira de manhã. O site do DF no Ponto mostra que os ônibus estão rodando, eles saíram das garagens, só que o aplicativo do metrô alerta que os trens circulam ali com atrasos, tá? A gente vê aqui na tela agora, nos dois sentidos, tanto Samambaia quanto Ceilândia. Só que a assessoria do metrô disse que as estações estão abertas e que o aplicativo está desatualizado. Lembrando que os ônibus e o metrô do centro da capital deixaram de rodar ontem no início da tarde. A gente continua acompanhando, portanto. Se você tiver qualquer problema aí com o seu ônibus, com o seu metrô, mande mensagem agora pra gente, que a gente acompanha. A gente vai ver imagens também ao vivo agora de Carlos Bueno. Temos essas imagens para chamar. A gente vai observar agora essas imagens fixas primeiro, que a gente vê que há aquela interdição a partir ali da Biblioteca Nacional. O trânsito está completamente interrompido na via S1, Fred. Tá certo. Vamos também acompanhar em detalhes tudo relacionado ao transporte para você que está saindo de casa. Tem muita gente do entorno, também das regiões mais afastadas do centro da capital, querendo saber, tem ônibus ou não? Tem, por enquanto. A gente vai atualizar todas as informações. Qualquer problema é só avisar pra gente. Washington Luiz também tem informações pra gente. Washington tá por aí ou não? Não temos o Washington, mas o Washington daqui a pouquinho vai mostrar. Tem? Então bora. Então bora com ele, então. Aqui mesmo, pode ser? Washington Luiz, fala pra gente como é que está essa situação aí nessa estação do metrô. Bom dia pra você. Oi Fred, bom dia para você, bom dia a todos. Eu estou aqui na estação Ceilândia Centro e ela está funcionando normalmente. Os passageiros conseguem entrar e tomar os trens para ir em direção à Central e outras estações. Os ônibus também aqui na parada da frente estão circulando normalmente, movimentação normal para uma segunda-feira de manhã. Daqui a pouco a gente atualiza mais a situação do transporte público no DF, depois dos atos de vandalismo de ontem que interromperam a circulação dos ônibus ali na região central de Brasília. A rodoviária ficou fechada e os trens do metrô também deixaram de circular entre a estação Central e a 114 Sul. Então hoje, durante o jornal, a gente acompanha como está o transporte público do DF nesta manhã de segunda-feira, Fred. Tá certo, Washington. Então, obrigado. Daqui a pouquinho, Washington e Natália voltam para falar tudo sobre o transporte público nesse comecinho de manhã para vocês, tá certo? Bem, vamos lá, pessoal. 6 horas e 14 minutos. A invasão às sedes dos 3 poderes poderia ter sido evitada. A chegada de golpistas em ônibus lotados não era novidade entre quem deveria garantir a segurança do Distrito Federal. O governo federal pediu reforço da Força Nacional. O governador Ibanez Rocha foi alertado. O secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, viajou de férias para os Estados Unidos, na mesma cidade onde está o ex-presidente. A pergunta que era repetida a todo instante durante os ataques era: por que o governador Ibanez Rocha não colocou todo o efetivo da PM na esplanada? Por que PMs acompanharam os golpistas até o ponto de invasão? A falta de ação do governo do Distrito Federal pegou muito mal. Por isso, o presidente Lula decretou intervenção federal na segurança aqui do Distrito Federal. E no começo da madrugada, mais uma decisão. O ministro do STF decidiu afastar o governador Ibanez Rocha do cargo por 90 dias. A Rita Yoshimine está aqui no Palácio do Buriti. Rita, agora quem assume o GDF é a vice-governadora Celina Leão, não é isso? Bom dia mais uma vez para você. Bom dia, Fred, a todos que nos assistem, exatamente porque a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, fala sobre o afastamento de Ibanez Rocha, que é o governador, por 90 dias aqui do Palácio do Buriti. Ele não fala que a vice e outros representantes do governo do Distrito Federal também devem ser afastados. Portanto, ainda não houve um pronunciamento oficial por parte da assessoria de imprensa, da equipe do governador Ibanez, do Palácio do Buriti, mas o que se comenta nos bastidores é que, de fato, quem assume é Celina Leão, do Partido Progressistas, a vice-governadora do Distrito Federal. Lembrando que nós até noticiamos, já estava previsto que ela assumisse pela primeira vez o Palácio do Buriti a partir de 16 de janeiro, quando Ibanez Rocha iria tirar férias.
né? Era uma outra situação. Ibanez Rocha já tinha anunciado que ia sair de férias por 15 dias, ia para os Estados Unidos. Celina Leão ia assumir a partir do dia 16, mas agora ela assume então o Palácio do Buriti a partir de uma determinação do ministro Alexandre de Moraes, decisão essa que saiu no começo dessa madrugada. Inclusive, a decisão do ministro, são 18 páginas, a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele é muito enfático no que diz, ele chama que há no mínimo uma conivência. Ele fala em omissão por parte do GDF e das forças de segurança. Inclusive, ele diz o seguinte, ele dá a entender que ele não pediu, inclusive, prisão, porque isso não foi solicitado por nenhum órgão, nem Polícia Federal, nem PGR, porque ele fala assim, na presente hipótese, verifico haver necessidade de se impor a medida cautelar diversa da prisão, uma vez que não houve representação da Polícia Federal ou requerimento da PGR pela prisão preventiva, consistente na suspensão do exercício da função pública do agente público, que teria tido, ao menos pelos elementos de prova inicialmente coligidos e amplamente divulgados, envolvimento com os fatos descritos, ainda que por omissão dolosa. Omissão dolosa nesse caso, vamos traduzir como a gente costuma falar aqui no Bom Dia DF, no popular, Alexandre de Moraes, o ministro do STF, diz o seguinte, que no mínimo o Ibanez teve conivência, há uma suspeita de omissão dolosa, ou seja, com dolo, com intenção, foi intencional essa omissão. Durante essas 18 páginas, inclusive, o ministro fala em alguns pontos que nós vamos ver agora com detalhes na reportagem a seguir. A decisão saiu no início da madrugada de hoje. Com base no Código de Processo Penal, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu afastar do cargo o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, inicialmente por 90 dias. A decisão cita que diversos e fortíssimos indícios apontam graves falhas na atuação dos órgãos de segurança pública do Distrito Federal, pelos quais é o responsável direto o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Para Moraes, manter Ibanez no cargo poderia dificultar a colheita de provas e obstruir a instrução criminal, direta ou indiretamente, por meio da destruição de provas e de intimidação a outros servidores públicos. O afastamento de Ibanez Rocha tem efeito imediato e quem assume o governo do Distrito Federal é a vice-governadora Celina Leão, do Progressistas. Moraes também determinou que sejam desfeitas as manifestações antidemocráticas que ocorrem em frente a quartéis e unidades militares pelo país desde a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições. Quem participa destes atos pode ser preso em flagrante por crimes previstos na Lei Antiterrorismo e no Código Penal. Governadores dos estados e do Distrito Federal devem ser comunicados para viabilizar o cumprimento da decisão. Se não agirem, podem ser responsabilizados. O ministro da Defesa também deve prestar apoio com as forças de segurança dentro das suas atribuições. Além disso, todas as vias e prédios públicos estaduais e federais em todo o país devem ser desocupados em 24 horas. As operações de desocupação devem ser realizadas pelas polícias militares nos estados e Distrito Federal e podem receber apoio da Força Nacional, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. A decisão também determina a apreensão e bloqueio de todos os ônibus identificados pela Polícia Federal que trouxeram os terroristas para o Distrito Federal. Os proprietários desses veículos deverão ser identificados e ouvidos em 48 horas, para apresentar a relação e identificação de todos os passageiros e dos contratantes do transporte. A decisão lista 87 ônibus já identificados pelas placas. A decisão também proíbe imediatamente que ônibus e caminhões com manifestantes entrem no Distrito Federal até o dia 31 de janeiro. A PRF e a Polícia Federal deverão providenciar o bloqueio, a imediata apreensão desses veículos e ouvir todos os passageiros com base na Lei Antiterrorismo. O ministro Alexandre de Moraes também estabelece uma série de medidas para viabilizar as investigações contra os terroristas que agiram em Brasília neste domingo. A ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, vai ter que enviar o registro de todos os veículos que entraram no Distrito Federal entre os dias 5 e 8 de janeiro. A Polícia Federal terá que obter imagens de câmeras no Distrito Federal que auxiliem no reconhecimento facial dos terroristas que praticaram os atos. A PF vai precisar levantar as informações de hóspedes nos hotéis e solicitar as imagens aos estabelecimentos. O Tribunal Superior Eleitoral deverá consultar dados de identificação civil mantidos pela Corte que ajudem a localizar os envolvidos nos atos criminosos.
E as redes sociais vão ter 2 horas a partir do momento em que forem intimadas para bloquear canais, perfis e contas que foram listados na decisão do ministro do Supremo, sob pena de multa diária de R$100 mil. Mas os dados de cadastro e conteúdos desses perfis devem ser preservados e fornecidos ao STF. Guarda-chuva. Não, peraí. Continuamos aqui em frente ao Palácio do Buriti, começa a chover inclusive agora, e uma questão. Ontem o governador Ibanez passou a tarde na residência dele, a casa dele lá no Lago Sul, acompanhado de autoridades mais próximas ali do núcleo duro do poder aqui do Palácio do Buriti, como a gente costuma dizer, e também de amigos. Celina Leão também estava com ele, Ibanez estava evitando falar com a imprensa. Num determinado momento eu consegui falar com ele e ele nega que tenha sido conivente com qualquer ato antidemocrático, qualquer ato de vandalismo aqui no Distrito Federal. A respeito do Palácio Buriti ser assumido por Celina Leão, essa já é a ideia de que todos têm, inclusive Vinícius Leal falou na reportagem, todos têm aqui, inclusive nos bastidores do Palácio do Buriti. A questão é que ainda não houve uma nota oficial, nem Celina Leão ainda se pronunciou a respeito de assumir o Buriti durante esses 90 dias. Fred, é com você. Tá certo, Rita. Ao longo do Bom Dia DF, nós vamos destrinchar um pouco mais essa decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, até mesmo para ver se a vice-governadora, agora governadora em exercício, Celina Leão, fala com a gente para ver como serão os próximos passos. Até porque essa decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes, foi tomada no início da madrugada, então tudo é muito recente para que a gente possa ainda apurar nesse comecinho de manhã sobre como é que vai funcionar a gestão do governo do Distrito Federal nesses próximos 90 dias. Já já a Rita volta com mais informações. Obrigado, Rita. Agora nós vamos entender também como é que vai funcionar esta intervenção federal na área de segurança. Maria Fernanda está aqui para conversar com a gente a respeito disso. Mafê, essa decisão foi tomada pelo presidente Lula, que decretou a intervenção federal no governo do Distrito Federal na área de segurança até 31 de janeiro, baseado em normas constitucionais, Exatamente. Fred, bom dia para você novamente. Bom dia a todo mundo que está ligadinho no Bom Dia DF. Foi uma decisão que o presidente Lula, inclusive, tomou quando ainda estava lá em Araraquara, tomou parte dessa situação que estava acontecendo aqui em Brasília. Antes de vir para cá, ele deu essa coletiva por lá e já leu o documento que decretou essa intervenção aqui no Distrito Federal, na área de segurança pública. Juliano Clay está aqui comigo, vai mostrar um pouquinho essa movimentação aqui na Esplanada, antes da gente começar a contar essa história, para mostrar que a Esplanada está interditada. Acesso aqui só de pessoas, a gente vê alguns trabalhadores andando por aqui e muita polícia. Hoje, inclusive. Porque ontem foi um dos motivos, foi esse, a falta de policiais para agirem aqui durante essa ação de vândalos e extremistas aí, bolsonaristas, Inclusive o presidente Lula chegou a comentar que, abre aspas aí, esses policiais que participaram disso não poderão ficar impunes e não poderão participar da corporação. E ele inclusive disse que houve incompetência, má-fé ou maldade das forças de segurança aqui do Distrito Federal. E ele disse que essa não foi a primeira vez, a gente lembra, inclusive ele chegou a citar que no dia 12 de dezembro, quando ele foi diplomado, teve também uma grande confusão aqui no Distrito Federal, onde vândalos e também bolsonaristas radicais acabaram fazendo uma arruaça ali perto da Polícia Federal, no centro de Brasília, onde carros foram incendiados e houve também muito quebra-quebra quando eles tentaram, inclusive, também invadir a Polícia Federal. E a gente tem imagens agora para mostrar de um dos motivos, como a gente falou aí, por parte do presidente que levou a essa intervenção. Várias imagens, inclusive chocantes, por parte dessa situação, Policiais que, enquanto estava tendo esses atos de vandalismo, estavam ali. Não estavam agindo, na verdade, Perto da grade, parados, apenas observando o que estava acontecendo, enquanto o grupo estava lá dentro, invadindo o Congresso Nacional. A gente também tem outras imagens de policiais filmando toda a ação dos vândalos e ali, do lado, só observando. Enquanto isso, como a gente falou aí, estava tendo essa arruaça toda no prédio dos Três Poderes aqui na Esplanada dos Ministérios. A gente tem também outras imagens que também foram citadas pelo presidente Lula, do grupo
dessa multidão descendo à esplanada dos ministérios, ali na altura do Conjunto Nacional, todos sendo escoltados por policiais militares aqui do Distrito Federal. O presidente Lula fez ontem essa declaração lá em Araraquara, disse que é importante, inclusive, lembrar que, enfim, o ato da polícia militar aqui no Distrito Federal tem que ser analisado e que todos os policiais que não agiram e agiram, segundo ele, de má fé, têm que ser punidos. Então vamos ouvir um pouquinho a fala do presidente Lula falando sobre essa situação aqui no Distrito Federal ontem. Fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Não existe precedente o que essa gente fez e por isso essa gente terá que ser punida. E nós, inclusive, vamos descobrir quem são os financiadores desses vândalos que foram a Brasília. Decreto a intervenção federal no Distrito Federal com o objetivo de pôr termo ao grave comprometimento da ordem pública nos termos em que... Artigo 1º. Fica decretada intervenção federal no Distrito Federal até dia 31 de janeiro de 2023. A intervenção de que se trata o CAPT se limita à área de segurança pública, conforme o disposto no artigo 117-A da Lei Orgânica do Distrito Federal. Pois é, a gente tem detalhes aí então, o decreto, assinado pelo presidente Lula, onde fica decretada a intervenção federal no Distrito Federal até 31 de janeiro. O interventor fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas distritais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. A gente está vendo aí então, portanto, o decreto que foi assinado ontem à noite pelo presidente Lula. O interventor, no âmbito do Estado do Distrito Federal, vai exercer, portanto, o controle operacional de todos os órgãos distritais de segurança pública. Quem é o interventor? O interventor é Ricardo Capelli, secretário executivo do Ministério da Justiça, este que você está vendo aí na foto. Ele foi, portanto, já nomeado interventor pelo presidente Lula, é braço direito do ministro da Justiça, Flávio Dino. Então, a gente ainda vai falar mais a respeito dessa intervenção. Detalhe, nas redes sociais, o presidente Lula falou que ninguém vai ficar impune. Aliás, foi o próprio interventor falando, a situação no DF está controlada, daqui a poucas horas reiniciaremos as operações, tudo será devidamente apurado, os criminosos continuarão sendo identificados e punidos. Capelli tem mais de 5 anos de experiência aí nessa parte de gestão. Bem, e olha só, essa publicação que teve aí do interventor foi às 2h30 da manhã. Daqui a pouquinho a Maria Fernanda traz mais detalhes para a gente sobre a intervenção federal. Bem, agora a esplanada dos ministérios, que chegou a ser totalmente liberada na semana passada, agora voltou a ficar interditada. A Natália atualiza para a gente agora como é que está a situação da esplanada. Vamos lá, Fred, a gente vai ver com imagens ao vivo do Globocop agora. A esplanada voltou a ser totalmente fechada, imagem chegando aqui diretamente de Jair Tanús e J. Alves sobrevoando a capital desde cedinho. Olha só, eu estava observando também, em volta ali da esplanada, aquele acesso da L4, quem vem ali pela PGR também está fechado. Então não há como se acessar a esplanada dos ministérios neste momento. A gente observa que chove também, a gente vê aí na lente do Globocop que, portanto, está chovendo neste momento e a esplanada completamente fechada. A informação que chegou pra gente, além do fechamento ali na S1, na altura da Biblioteca Nacional, naquela alça de acesso da rodoviária do Plano, sentido de quem vem da rodoviária para o Congresso, a N2 e a S2 também estão fechadas, tá? A Polícia Militar, portanto, afirma que a S2 e a N2 também estão fechadas e a PM informou, a nossa produção disse agora, que não há previsão para que elas sejam liberadas. Então, atenção, se você ligou agora no GDF, não é possível acessar a esplanada dos ministérios nem pela N1,
lado norte, nem S1 lado sul e nem S2 e N2 também. No Waze, no mapa de velocidade, ainda não mostra uma lentidão em volta. Acho que as pessoas já sabiam que estaria fechada, né, esse trecho e, portanto, não há lentidões em volta. Agora a gente vê a interdição, portanto, onde começa ali na altura da Biblioteca Nacional, na alça de acesso, você tem que fazer aquela volta para seguir para o outro sentido do eixo monumental. Fred.